Vamos ter mais um episódio hoje, né, do nosso podcast. Eu trouxe aqui um grande amigo meu, o Lucas Lentini, aqui do Incor. Você quer se apresentar, mano? Fala pessoal, obrigado pelo convite. Eu sou o Lucas Lentini, eu sou clínico pelo HC, fui preceptor lá do Pronto Socorro por um ano, agora estou acabando cardiologia no INCOR. Bom, o Lentini é quem eu sempre ligo quando eu tenho alguma dúvida de cardiologia, né? Então eu vou aproveitar para tirar todas as minhas dúvidas aqui e hoje o nosso assunto vai ser a interpretação da troponina. E eu já começo perguntando assim, logo de cara, quando é que a gente pede troponina? Eu acho que o principal contexto que a gente discute troponina é na avaliação da dor torácica, né, Zê? A pergunta que a troponina quer responder quando a gente está falando de dor torácica é se está acontecendo lesão no miocárdio naquele momento. Então, a gente tem que lembrar que a troponina ela é específica para o coração, mas ela não é específica para infarto. Se a nossa pergunta é: está existindo uma lesão no coração por um infarto, por uma trombose coronariana, a gente tem que avaliar isso em conjunto com a probabilidade pré-teste, né? Como qualquer exame. Então, antes de pedir a troponina, a gente tem que avaliar a dor torácica do paciente. Se essa dor torácica for claramente não anginosa, por exemplo, paciente igual você, assim, atleta, levantou 350 quilos no supino ontem, e aí chega hoje com uma dor mecânica, jovem, sem fator de risco. Esse é um cara que a gente não vai precisar pedir troponina. Então, ela é principalmente indicada naquele paciente que tem uma dor torácica que a gente está em dúvida se é anginosa ou não, para diagnóstico de síndrome coronariana aguda. Ela também vai ser indicada no paciente com uma dor torácica definitivamente indicada, para a gente diferenciar angina instável de infarto, né? Mas ela é principalmente indicada nesses casos que a gente tem uma dor torácica que a gente está em dúvida se a origem dela é cardíaca ou não. Senão a gente pega um paciente e depois não sabe o que fazer com o exame que veio positivo, né? Exatamente. Vamos supor, chega um paciente com, sei lá, uma doença renal crônica, por exemplo, e ele chega com uma queixa completamente inespecífica, tipo, sei lá, uma cefaleia. Você pede uma troponina, um exemplo escrachado. Ela vem positiva, e aí? Né? A sua probabilidade pré-teste para síndrome coronariana aguda às vezes é tão baixa que isso não quer dizer absolutamente nada, né? Imagino que uma troponina veio alta, né? Como é que você faz para diferenciar o que é infarto, o que é injúria miocárdica aguda ou crônica? Eu acho que esse é um dos principais pontos de quando a gente discute troponina, né, Zé? Que troponina alta não é sinônimo de infarto. Como eu falei, troponina alta, ela sugere que está acontecendo lesão no miocárdio, mas veja, ela não quer dizer que está acontecendo uma trombose coronariana. Porque a pergunta que a gente quer responder, em geral, quando a gente está pedindo troponina é: eu vou tratar uma síndrome coronariana aguda? E quando a gente fala em tratar uma síndrome coronariana aguda, em geral a gente está pensando em AS, clopidogrel, etc, etc, para tratar um trombo na coronária. Então a resposta que a gente quer ter é: existe um trombo na coronária, né? E a troponina alta, ela não quer dizer que existe um trombo na coronária. A gente tem que ter uma série de outros fatores. Como assim? Por exemplo, existem pacientes que vão ter troponina alta em todos os momentos da vida deles, né? Por exemplo, um paciente com doença renal crônica, que foi o exemplo que eu usei agora há pouco, possivelmente tem uma injúria crônica. Em qualquer momento da vida dele, ele vai ter uma troponina mais alta, assim como um paciente com IC, etc e tal. Então, se você chega no pronto-socorro e pede uma troponina, ela vem alta. O que você faz para saber se isso está indicando uma lesão aguda ou não? Você faz a famosa série de troponina. Dali a algum tempo você pede outra. Quanto tempo a gente já discute. Mas dali a algum tempo você pede outra. Se essa troponina era, vamos supor, 40, depois
42, depois 38, 40. Ela está sempre naquele patamar, ela não teve curva. Então a gente infere, na enorme maioria das vezes, que isso é uma injúria crônica. Ela tem um significado prognóstico e tal, só que isso não sugere que está tendo uma trombose coronariana, né? Por outro lado, se chega um paciente, também vamos ao mesmo exemplo do cara renal crônico. Você pediu a primeira troponina e ele veio com uma dor torácica ou veio com uma dispneia, alguma coisa que fez você pensar em síndrome coronariana aguda. Você pede a troponina, ela veio 40. Dali a X horas, ela veio 100, 1000. Veja, essa cinética de troponina sugere que está tendo uma lesão aguda, né? Agora vem o pulo do gato. A troponina está curvando, está tendo lesão aguda. Isso é um infarto agudo do miocárdio ou isso é uma injúria miocárdica aguda? Como assim? A gente não tem dúvida com esse padrão de troponina que o coração está sendo lesado. O coração está sendo lesado porque a troponina está cada vez mais alta. E a gente já falou que ela é específica para o órgão coração, mas ela não é específica para uma trombose coronária. Agora sim, pelas definições universais de infarto, para a gente chamar isso de infarto agudo do miocárdio, não basta a curva. A gente tem que ter esse padrão agudo de troponina, né, essa curva de troponina, mais algum sinal de isquemia. Esse sinal de isquemia é um dentre 4 fatores, que são bem intuitivos, na verdade, né? O que clinicamente faz a gente pensar em isquemia? Dor torácica. Paciente com dor torácica e curva de troponina, pô, aí é infarto até que se prove o contrário. Alteração de eletro. Alteração nova de imagem. Essa, para quem está menos habituado, talvez seja um pouco menos intuitiva, mas é bem fácil de explicar. Paciente, por exemplo, chega lá, nunca teve nenhuma doença cardíaca, tem uma curva de troponina. Vamos supor, um paciente seu lá da UTI. O paciente nunca teve doença cardíaca, está internado por X, fez uma curva de troponina, você tem um eco lá que tem uma alteração segmentar nova. A parede antes batia bem, agora a parede anterior inteira está parada. Poxa, isso é um infarto. E a quarta, que é meio óbvia, que é se você faz um cateterismo e tem um trombo na coronária. Se tiver curva de troponina com um desses fatores, é um infarto agudo do miocárdio. Que dependendo do cenário clínico, a gente vai pensar no infarto tipo 1, que é por trombose coronariana, ou se for no seu paciente lá, por exemplo, que está com uma sepse ferrada, o cara está cheio de desbalanço, oferta-demanda, né? Se ele tiver alguma dessas coisas, a gente vai chamar isso de infarto tipo 2, e se ele tiver só curva de troponina nesse contexto, uma injúria miocárdica aguda. E assim, se a gente está pensando em infarto tipo 1, que é em geral o que vai acontecer nos nossos pacientes de pronto-socorro, aí sim, desencadeia o manejo do infarto como a gente está habituado. Por outro lado, no seu paciente, infarto tipo 2, injúria miocárdica aguda, ninguém sabe direito o que fazer, e injúria miocárdica aguda tem alguma série de casos que mostram que tem até um pior prognóstico, pela gravidade de base desses doentes, né? Então, em resumo, veio a troponina alta, você tem que encarar, você tem que, em geral, seriar se isso é uma injúria crônica, é o famoso é dele, se é uma injúria aguda, e no caso de uma injúria aguda, é um infarto ou é uma injúria miocárdica, e se for um infarto, é um infarto tipo 1 ou tipo 2. Falei, mas acho que em resumo é isso. E a diferença do infarto tipo 2 da injúria miocárdica aguda seriam, os dois teriam curva de troponina, né? Só que a diferença vai ser que no paciente com infarto tipo 2 ele vai ter clínica, alteração de eletro, de exame de imagem, e na injúria miocárdica aguda, às vezes só o cara com uma IC descompensado, uma FA, e aí vai curvar a tropa, mas ele não tem essas outras coisas, né? Exato. A curva de trop mais nada é injúria. Curva de trop mais alguma coisa é infarto. Acho que é basicamente isso, né? Tanto que você falou de curva, né? Eu ia te perguntar duas coisas. Primeiro, você usa
20% de curva para todo mundo, e se, além disso, valores absolutos também interferem. Duas perguntas capciosas. A segunda é um pouco mais fácil. Quanto maior o valor absoluto inicial da troponina, maior a probabilidade de ser um infarto tipo 1. Quanto maior o valor, a primeira tropo, em geral, ela não faz verão, mas ela te ajuda. Se for muito alta, provavelmente é um infarto tipo 1. Só que assim, a gente tem algumas minúcias, né? Até na própria curva, vamos supor, você está no infarto tipo 2, você fala, isso é desbalanço oferta-demanda. Mas se o pico for muito alto, isso indica uma lesão muito grande, né? Muito extensa, isso a gente começa a ficar mais incomodado. Em relação ao que é curva e o que não é, existem algumas respostas possíveis. Eu sempre gosto da resposta que vai para o lado probabilístico e não determinístico, porque eu acho que nosso mundo é regido por probabilidades e não por categorias. Eu acho que você também pensa assim, né? Com certeza. Classicamente, a rigor, assim, se eu não me engano, foi na última definição universal de infarto, tem lá um asterisco que fala que 20% de variação é curva, para cima ou para baixo. Acho que é importante dizer isso também. Só que assim, na prática, isso me preocupava muito no R1, assim, putz, será que se for de X para Y vai ser curva, não vai? Mas, cara, na prática, a curva é evidente. E falando em probabilidade, assim, quanto maior for a curva da primeira para a segunda, maior a probabilidade de você estar diante de uma curva que indica uma injúria aguda. Quanto maior, maior a probabilidade. Putz, ficou em dúvida, era 40, foi para 42. Pede mais uma. Se for para 48, sugere mais. Se for para 38, sugere menos. Então, é sempre importante a gente lidar com isso. A gente nunca vai ter certeza absoluta de nada nessa vida. Quanto mais na vida médica. Então, na prática é isso. E, recentemente, tem uma coisa que facilita a nossa vida também, né, Zê? Que são as troponinas ultrassensíveis. A última diretriz de síndrome coronariana aguda sem supra, da ESC, traz isso para a gente. A gente usar valores absolutos de variação parece ser mais interessante que valores do que porcentagens. Existem vários kits de troponina ultrassensível. Cada kit tem um valor absoluto, o qual é considerado uma variação significativa com um bom valor preditivo positivo para infarto. Então, você tem que conhecer o seu kit. Liga no laboratório, pergunta qual kit você tem, vai lá na diretriz da ESC, ou até, enfim, nas tabelas que tem aí pela internet de valores de referência e vê o seu kit. Faz, e até um parênteses aqui, antigamente, há muito tempo atrás, fazia aquela série 0, 6 horas. Depois, quando a gente estava na clínica, né, a gente fazia muito 0 e 3 horas. Porque o conceito é esse. Quanto mais tempo você vai ter para a troponina curvar. Agora, os kits de troponina ultrassensível, eles têm possibilidade de fazer 0 e 1 hora, 0 e 2 horas. E aí você tem que ver o seu kit, quais são as variações para aquele número de horas. Né? Em geral, você vai ter lá, por exemplo, para o seu kit X, aí vai ter uma tabela. A variação, um valor em 0 horas menor que X, descarta síndrome coronariana aguda. Ele vem um valor intermediário. Se a variação de 0 até 1 hora for de Y, descarta ou confirma a síndrome coronariana aguda. Caiu num valor intermediário, faça uma nova medida em 3 horas. Ou a dor torácica era muito precoce, o cara tinha, sei lá, menos de 2 horas, foi subrepresentado nos estudos. Faça mais uma em 3 horas. O conceito é o mesmo, mas essas troponinas ultrassensíveis, em geral, têm um valor de corte para cada um desses pontos de tempo. Então, você tem que conhecer o seu kit. Acho que é basicamente isso, né? Então, liga no laboratório, vê qual é o seu kit, vai na diretriz, né? Baixa a tabela, já deixa grampeado na parede para todo mundo não ter que ter o mesmo trabalho, né?
E aí você faz isso para ultra sensível, e se for de alta sensibilidade convencional, vai acabar sendo 0,36, vai ter que ser aquela série normal, né? Não vai dar para fazer É, 0,1. idealmente, se você conhecer seu kit, você consegue usar valores absolutos mais validados, acaba sendo uma coisa mais fácil, só que o conceito é sempre o mesmo. Tá tendo liberação, tá tendo lesão aguda do miocárdio? Tá em dúvida? Faz mais uma. O valor foi muito alto? Fala mais a favor. Acho que é mais ou menos isso, né? Perfeito, perfeito, né? É mais importante entender o conceito, eu acho. Perfeito. E aceitar que a gente vai ter incertezas aí no meio do caminho, né? Eu acho que essa é a coisa mais importante que eu aprendi depois de formado. Aceitar a incerteza. Isso dá uma paz pra gente, eu acho que nós nos tornamos médicos melhores, né? Quando a gente aceita a incerteza. E tem um outro ponto que eu queria te perguntar, né? Até para o pessoal talvez não ficar em paz demais, né? Quando a troponina vem normal, no contexto adequado, né? De paciente com dor torácica, comorbidades. Mas a gente tem que lembrar que síndrome coronariana aguda é infarto com supra, infarto sem supra e angina instável. Quando a gente pergunta para os nossos alunos, né, o que é angina instável, frequentemente a resposta vem assim: ah, é uma dor torácica maior que tanto tempo, é uma dor torácica que, sei lá, não alivia com nitrato, sei lá. Vem uma enorme variedade de respostas. Quando, na verdade, a resposta que eu acho que é a mais importante é entender o seguinte: a diferença de angina instável para angina estável é fisiopatológica. Quando a gente tem uma doença arterial coronariana crônica, né, o cara tem ali uma obstrução em geral da coronária, uma placa de gordura que tem uma obstrução fixa. Ele faz esforço, falta sangue, isquemia, dor no peito. Quando existe uma angina instável, tem uma alteração patológica importante da gente entender que é um trombo na coronária. Essa placa rompe, faz um trombo e tem uma obstrução aguda. Essa obstrução, quando ela é total, faz lesão do miocárdio e um infarto com supra. Quando ela é parcial, ela pode ser grave a ponto de fazer lesão e liberar troponina, ou não ser grave a esse ponto e causar uma dor de padrão agudo, uma dor em repouso, uma piora de angina prévia, uma angina nova, que não é grave a ponto de liberar troponina, mas ainda assim é aguda porque tem um trombo na coronária. E o problema desse trombo é que esse paciente pode ter pior prognóstico. Ele pode, enfim, acabar de fechar essa artéria daqui a pouco, ele pode ter um monte de outros eventos que não acontecem na doença arterial crônica, coronariana crônica. A DAC crônica é uma doença relativamente benigna. A DAC aguda é uma doença mais do mal. Então, se o cara tem um monte de fator de risco, a dor foi típica, tem alteração de eletro e a dor foi de padrão agudo, por exemplo, eu já falei, dor em repouso. Se o cara teve dor em repouso, não tem como ser uma doença crônica. Ele não está fazendo esforço para ter dor. O que mudou foi o grau de obstrução. E placa de gordura não cresce do dia para a noite. Isso é trombo em cima da placa de gordura, para o cara ter essa piora de uma hora para outra. Então, piora de uma hora para outra com dor em repouso, angina nova, CCS, aos pequenos esforços, moderados pequenos esforços. Piora de uma angina prévia, que se tornou a pequenos esforços, num curto período de tempo, até que se prove o contrário, foi uma piora aguda da obstrução, que até que se prove o contrário, tem um trombo naquela coronária, a gente precisa estratificar esse cara, e eventualmente esse cara vai até para o cateterismo, angioplastia, enfim. Então, tropo normal ainda pode ser angina instável. Considere a dor, o eletro, os fatores de risco, né? Avaliação de dor torácica. Perfeito, perfeito. Isso é até uma baita polêmica, né? Que a gente não dorme à noite, né? A gente chega em casa do plantão e fica pensando nos pacientes que a gente atendeu ao longo da noite, né? Bom, a gente conversou um pouquinho sobre o que é injúria miocárdica aguda, injúria miocárdica crônica, o que é infarto, tipo 1, tipo 2, o que é curva, e o que a gente faz quando a tropa é normal, né? Que a gente ainda não pode ficar tranquilo que pode ser uma angina instável, né? Você tem algum recado final para a gente deixar para quem está escutando a gente?
Acho que o principal troponina é um exame. Como qualquer exame, avaliar a probabilidade pré-teste, antes do exame. Senão o exame não vai te dizer nada. Probabilidade pré-teste para síndrome coronariana aguda é história, história da dor, eletro, fatores de risco. Acho que basicamente isso. Obrigado mesmo. E até a próxima, então. Até a próxima. Obrigado pelo convite, Zé.